E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Passando por aqui em Deuteronômio, capítulo 24 e 25. Logo no capítulo 4, nós nos deparamos com o assunto divórcio e novo casamento. O verso 1 ao 4 chega a falar sobre a carta de divórcio, que segundo Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, disse que foi dada por causa da dureza do coração dos israelitas, mas o desejo de Deus é que não ocorra o divórcio, porque Deus odeia o divórcio, ele detesta o divórcio, a expressão bíblica utilizada no que diz respeito ao que Deus pensa para com este assunto. Você observa que o homem ele poderia se divorciar de sua esposa se constatasse a indecência por parte dessa. Ele escrevia uma carta de divórcio, entregava para ela e ela estava livre para um novo relacionamento por conta da carta de divórcio. Se o marido, se esse segundo marido com quem ela se casa morresse, o primeiro que deu a carta de divórcio não poderia se casar com ela novamente. Você observa a existência de leis sociais, por exemplo, o recém-casado, ele não precisava ir à guerra, estava liberado pelo período de 1 ano para poder se dedicar à esposa, fazendo a esposa feliz. No meio da batalha ele não participa, porque na batalha a prioridade é cuidar do seu relacionamento, da sua família. A outra lei bem interessante que chama-nos a atenção é que uma pedra de moinho, ela não podia ser usada como penhor em uma transação comercial. Tipo assim, vamos nos envolver num negócio, então como garantia eu quero a sua pedra de moinho. Não podia ser envolvido no negócio uma pedra de moinho por um motivo muito simples, porque você está tirando o método de sustento, de alimentação daquela pessoa, é o meio de subsistência. Ou seja, a pessoa não pode ser condenada a morrer de fome porque não consegue agora preparar, através dos seus grãos, o seu mantimento. Embora a pessoa tivesse um compromisso contigo, ela não pode ser submetida a este tipo de negociação. E a Deus proibia isso. Você observa que sequestro é um crime que era pago com morte, ou seja, o indivíduo perdia sua vida caso se envolvesse no ato de sequestrar alguém para pedir resgate ou se aproveitar desta situação. No verso 14, isso está muito claro o seguinte: não devemos nos aproveitar do pobre. Inclusive é dito mais adiante que o salário do diarista tem que ser pagamento imediato. A justiça deveria acontecer ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, e aí deixa-se claro também que cada um deve morrer pelo seu próprio pecado. Nós somos responsáveis por nosso próprio pecado e as pessoas não devem pagar pelos meus pecados, mas eu mesmo pago pelos meus pecados, se eu não aceitar Jesus. E a forma como ele pagou pelos meus pecados, sou eu mesmo que vou pagar. Se eu aceitar Jesus e como ele pagou os meus pecados, então eu não teria a consequência da morte eterna. Agora, se eu não aceitar a Jesus e o modo como ele resolveu os meus pecados na cruz, então eu mesmo vou ter que dar conta dos meus pecados e aí vai ser morte eterna. Ok? É muito bom ter o Filho de Deus fazendo expiação pelos nossos pecados, porque isso nos dá a chance da salvação. Você chega ao capítulo 25 de Deuteronômio, e Deus não aprova a injustiça, Deus não aprova a corrupção neste mundo tão grande, que temos tanta injustiça, tanta corrupção. O olhar de reprovação de Deus, a insatisfação de Deus é uma realidade quanto a estes dois assuntos. Deus não aprova injustiça, Deus não aprova corrupção. Você percebe que no meio da lei descrita no capítulo 25 de Deuteronômio, um indivíduo infrator ele poderia ser punido com até 40 chicotadas. Não podia mais do que isso, porque até a punição tem limite. Isso ocorre também no juízo final. O ímpio vai ser destruído, vai ser lançado no lago de fogo com enxofre, mas não vai queimar ali eternamente, porque até a punição ela tem limite. Vai queimar no tempo suficiente para ser destruído. E a questão do fogo eterno é eterno por conta das consequências que causa, não um fogo que fica ardendo dia e de noite. Afinal de contas, que céu seria esse? Você no céu e alguém que você conhece, que ama, que não foi salvo porventura, e está ali queimando para sempre no inferno, e você no céu comemorando, sabendo que tem alguém que você amava e conhece queimando eternamente. Tá meio esquisita essa história. Então não é bem por aí de fogo eterno, é eterno nas consequências. Coloca isso na sua cabeça, porque você tem claro aqui no capítulo 25 de Deuteronômio
que até a punição tem limite. Você tem no versículo 4 a nossa atenção chamada para o cuidado com os animais. O serviço fiel tem que ser reconhecido, quer seja de homem ou quer seja de animal. Muito cuidado, não é da vontade de Deus que maltratemos os animais, ok? Muito bem, no verso 5, você percebe que o israelita morreu, ou seja, morreu um israelita, aí deixou a esposa sem filho. Aí aplica-se a lei do levirato. Lei do levirato. Pastor, o que é a lei do levirato? É o seguinte, ó. O cara morreu, a mulher dele, viúva, a viúva ficou sem filhos. O irmão do falecido pode ter a responsabilidade de tomar para si como sua esposa a cunhada, uma vez que o irmão está morto, para suscitar a descendência, a fim de que ela não fique sem descendente. E aí você tem isso aí denominado como lei do levirato. Interessante que o irmão era chamado, ou que caso o irmão não concordasse, não, eu não quero tomar a viúva por esposa, eu não gosto dela, não quero saber dela e tal. Aí a viúva podia denunciar o irmão, ele era convocado, ele era chamado, e se ele persistisse em não tomar a viúva por sua mulher, a viúva do seu falecido irmão, a viúva removeria um dos sapatos dele, cuspiria na cara dele, e seria um preço a ser pago, meio que um negócio de vexame e tal, por não ter dado continuidade à família, que naquele momento tinha um peso muito significativo e tudo mais, bem diferente de nossa cultura hoje. Você percebe no verso 15 que Deus detesta a desonestidade. E você percebe que são leis relacionadas à cultura da época, em sua grande parte, mas cujos princípios servem-nos até os dias de hoje, ok? Hoje não é uma lei construir uma laje com um parapeito, mas é um princípio de segurança que serve para a gente até o dia de hoje, ok? E aí você percebe que Deus, preocupado com todas as esferas da vida humana, tomando conta de nós de um modo integral, de um modo completo. Esse é o nosso Deus. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijão no seu coração. Em nome de Jesus. Curta, comenta, compartilha. Deixa Deus te usar.